Senhor presidente Pedro Czai, senhor Dom Denilson Geraldo, bispo auxiliar de Brasília, representante da nossa Confederação Nacional de Bispos do Brasil, CNBB, senhor Ricardo Franco Montoro, filho do ex-governador e querido amigo Franco Montoro, tive a honra de conviver com ele como deputado aqui nesta casa e também de sermos do mesmo partido, do velho MDB de guerra. Senhor Otávio Floro Barata Costa, presidente da ABI, Associação Brasileira de Imprensa. Senhoras e senhores, a nação brasileira que nos assistem nesse momento, pela TV Câmara e pelas redes sociais da nossa casa. Foi há mais de 40 anos, no dia 12 de janeiro de 84, na Boca Maldita, em Curitiba, na rua 15 de novembro, que ocorreu o primeiro comício em defesa das diretas já, com mais de 50 mil pessoas. Me lembro como se fosse hoje. As milhares de pessoas naquele ato público, numa quinta-feira, foi a senha para a deflagração de um movimento nacional a partir do entendimento de que o povo queria mudanças. A escolha da capital paranense para este primeiro comício não ocorreu por acaso. Tínhamos no Paraná, sob a liderança do governador José Richa, um estado de oposição ao regime militar. Tínhamos em Curitiba, sob a liderança do prefeito de Curitiba, saudoso e inesquecível também como José Richa, Maurício Fruit, uma capital de oposição ao regime militar. E justiça seja feita. Álvaro Dias, então presidente do Diretório Estadual do PMDB, juntamente com outros correligionários do velho MDB de guerra, trabalhavam nos bastidores para viabilizar em Curitiba a primeira grande mobilização nacional, e Álvaro trabalhava no Senado da República, ao lado dos seus colegas senadores, a ideia da abertura e participava junto com as lideranças da época para fazer a transição democrática, sob a liderança de Tancredo Neves, André Franco Montoro, José Richa e tantos outros que eram confiáveis na negociação com o regime militar. Destaco aqui também Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas, Oreste Quercia, Luiz Inácio Lula da Silva e Pedro Simão, entre tantos outros. E um pouco antes, faleceu antes Teotônio Vilela, que teve um papel importante dentro desse processo de negociação. Os militares assumiram o poder em 64, no golpe militar, e aqui faço histórico como economista. O Brasil, desde a proclamação da República, vinha crescendo a taxas de tigre. Era um tigre sul-americano. Crescíamos a 4,8% até 1930. De 1931 a 1980, o Brasil deu um salto maior, passou a crescer a 6,3% ao ano, em média, ano a ano. Nos primeiros 40 anos, o Brasil, a cada 20 anos, dobrava o PIB. Nos 50 anos seguintes, o Brasil, a cada 16 anos, dobrava o PIB. Em 1980, acabou a era do crescimento econômico, sob a égide do governo militar do general Figueiredo, com o ministro da Fazenda, Delfim Neto. A inflação tomava conta e a depressão, a queda do PIB violenta, 81, 2 e 3, caiu 8,7% o PIB. Bom, chegou num ponto que nem tudo era milagre. Os governos de exceção também passavam por grandes dificuldades econômicas e não saíram da dificuldade econômica. Daí que eu ressalto da grande dificuldade econômica ocasionada no governo militar do general Figueiredo. Os militares responsáveis das 3 Forças Armadas decidiram entregar de volta o poder, que era o desejo de Castelo Branco ao fazer o movimento 64. Mas só que foram 21 anos de regime de exceção. E retomamos a democracia, e nisso veio o movimento de rua, que ajudou a acelerar a decisão do povo, porque naquela época eu era prefeito da pequena cidade de Cambé, ao lado de Londrina, com 55 mil habitantes. Nós tínhamos 42 indústrias quebradas.
16% de desemprego, isso numa cidade pequena. Imagine em São Paulo, Rio, Minas, em outros estados, o flagelo da depressão econômica, da crise econômica. Não houve saída para os militares a não ser entregar novamente um movimento pacífico aos civis. E essa negociação foi feita, pacífica. E fomos, com a derrota do colégio, com a derrota que tivemos aqui nesse plenário, né, da emenda Dante. Mas antes disso, o comício da Praça da Sé, que o seu pai presidiu, junto com o Quércia, junto com o Covas, né, com o Serra, com o Fernando Henrique e tantas lideranças, né, lá em São Paulo, com mais de 1,5 milhão de pessoas no Rio e depois em outras cidades do Brasil, e o movimento foi se esparramando, inflamando a população pela abertura. Se os militares erraram, que os civis assumam e possam correr por seus erros pela democracia. E nunca mais é exceção, porque a exceção é terrível, ela é cruel, ela traz injustiças, ela traz perdas irreparáveis. Sabemos o que são os regimes de exceção de extrema esquerda e extrema direita no mundo. Já vivemos dois lados, do comunismo e do fascismo. Já conhecemos a história e o final não é feliz. Então eu quero aqui destacar também Roberto Freire, Gerson Camata, né, tantos outros, né, Jarbas Vasconcelos, Moreira Franco e tantos outros. A participação popular foi imensa e gigantesca em todo o país. E nós conseguimos, finalmente, no colégio eleitoral de 1984 para 85, eleger Tancredo Neves presidente e Sarney vice. Mas o destino não coube a Tancredo, assim como Moisés não entrou na terra prometida. Um egresso da Arena, que veio para compor a abertura política, assumiu a presidência da República e nós o conduzimos à presidência da República. Eu estava aqui, nesse canto, como prefeito da época, no dia da derrota das diretas já. A cantora Fafá de Belém foi a nossa musa inspiradora em todo o processo que culminou na abertura com José Sarney, na década econômica perdida, que foi a década de 80. Quando estávamos bem estabelecidos, né, para a eleição direta, os nossos líderes se candidataram, doutor Ulisses à frente, né, desse grande movimento nacional, perdemos as eleições para Collor de Mello, que vinha de uma dinastia política que não era aquelas coisas. Um homem de extrema direita, família de usineiro, e deu no que deu. Quebrou a economia novamente. E veio o processo de impeachment. O processo de impeachment, presidente Pedro, ele está na Constituição de 1889. Está na primeira Constituição brasileira. Foi copiado do modelo republicano americano. Instituto legítimo. Instituto que é para as democracias. O grande erro dos democratas que fizeram a abertura foi achar, e continua achando, que um líder pode comandar sozinho o país, um presidente da República, que é a ideia monarquista que está na cabeça dessas pessoas. Um ícone resolve o problema. Não. Por que que as grandes democracias do mundo, principalmente da Europa Ocidental, são todas parlamentaristas com o presidente da República ou com monarquia? O Instituto do Presidencialismo, como é hoje, é falido. Assim como as ideologias de extrema esquerda e extrema direita são falidas. O que vale é a partida dobrada simples. É a preparação do homem e da mulher de Estado, que conheça a profundidade da estrutura do Estado e da sociedade e do povo. Não tem ideologia para isso. É a boa condução ética, moral, competência, resiliência na defesa da democracia, na defesa dos grandes valores de uma pátria, fortalecendo a nação. Eu digo, é Deus, a família, a comunidade, a nação e a pátria.
Primeiro, o bem-estar da família, da liberdade, de crença, de religião, de ir e de vir. Esses são os princípios, não esse falso ufanismo de pseudos líderes que vivemos hoje. Foi aqui nessa casa, em 25 de abril, que estamos aqui também a comemorar a derrota, que foi uma vitória, de Dante de Oliveira com a sua emenda. Um pouco antes, o Álvaro também tinha uma emenda para as diretas já. Mas coube ao Dante a primazia, porque era da Câmara e o Álvaro era do Senado, dessa votação expressiva. As consequências foram positivas. Erramos na escola de Collor, veio o impeachment, veio o Tancredo. Com Tancredo veio o Fernando Henrique, e nós viemos dar apoio ao novo governo transitório, o plano real, a estabilidade política. E um pouco antes, um passo antes, no Sarney veio a Constituinte, a Constituição Cidadã de Ulisses Guimarães, dos direitos individuais, dos direitos trabalhistas, dos direitos coletivos, a grande Constituição que nos norteia até hoje. E o Brasil passou a um processo democrático de alternância de poder. Eu digo, se temos problemas cíclicos, temos. Só digo que o presidencialismo, nos problemas econômicos, como foi na Dilma, que aconteceu o mesmo problema econômico do Collor e o mesmo do Figueiredo, se fosse no regime parlamentarista, ela estaria na presidência sem necessidade de impeachment, porque trocava o governo, chefe de governo e o seu gabinete, mas não trocava a presidência da República. Essa é a grande vantagem. O parlamento tem emendas. Os parlamentos do mundo inteiro, inclusive dos Estados Unidos, que é presidencialista puro, manda mais que o executivo e o judiciário. Ele tem o poder total sobre o orçamento. Não uma fraçãozinha boba do orçamento das emendas. Destina os recursos necessários à vida da nação. É a corresponsabilidade, é a coparticipação, é o presidencialismo participativo que a gente defende para os dias de hoje e para o futuro dessa nação. Não espere um líder messiânico, que ele não resolve nada, eles são passageiros. Só Deus e seu Filho Jesus são permanentes e seu Espírito Santo para nós. Os homens são todos falíveis, mas o coletivo dos homens, este é imprescindível, este é fundamental. Hoje vivemos 40 anos das diretas já, 35, 36 anos da abertura política, 35 anos da Constituinte de 88, 36 anos. O Brasil caminha. Tem estabilidade econômica, tem estabilidade política, mas está doente. Aqui trouxemos a doença da velha Europa, do extremismo da esquerda e da direita. Nós, democratas, sociais-democratas cristãos, estamos tristes, estamos exprimidos no meio dessa bagunça, dessa confusão de extremistas, que quem é de um lado é inimigo do outro. Não, eu sou do movimento político de unidade, do Focolare, onde prega a unidade entre os adversários. Mesmo um extremista, ele tem qualidades que tem um homem de centro. O país é de centro. Tanto é que, para ganhar a eleição, os extremistas socorrem aos votos do centro. E para governar, governam com os deputados e senadores de centro. Essa é a realidade. O centro é 2/3. Os extremos dividem 1/3, com metade de 1/3 para cada lado, da extrema esquerda e da extrema direita. E a maioria não comanda o país. Fica aqui dentro do parlamento, submetido às ações da manipulação dos poderes. É subjugado pelo judiciário, é subjugado pelo executivo, e o parlamento se contenta com umas poucas emendas. Um pouquinho de legislação que não leva a lugar nenhum. Queremos mudanças estruturais como essa que fizemos junto. O Executivo Federal, os governadores, o prefeito, a sociedade e o Congresso queriam uma reforma tributária e fizemos em conjunto.
Fizemos em conjunto. É isso que eu prego, é isso que eu venho defendendo para o futuro da nossa nação. Que a lição da abertura política, primeiro, nunca mais ditadura, nem de esquerda, nem de direita, nem de centro, de ponta cabeça, de tipo nenhum. Sempre a democracia. Como, com a sua habilidade, Churchill sempre dizia, é o pior de todos, exceto todos os demais são muito piores do que a democracia. A democracia pressupõe que nós, o povo, erramos no dia a dia, mas nós, o povo, também consertamos nossos erros, nossas fragilidades e nossas fraquezas. Olhar em frente para o futuro. Eu, no alto dos meus 52 anos de vida pública, mais de 30 anos de parlamento federal, posso assegurar que o Brasil é a pátria da fraternidade, da solidariedade. Não nascemos para ser ricos, opulentos, nascemos para o bem-estar, a pátria cristã do mundo, na defesa da vida, da concepção ao último suspiro. Me pergunta, mas o Congresso é a maioria contra aqueles que defendem a morte dos bebês. O Congresso é a favor da vida, da concepção, ao fim. É contra essas ideologias de gênero, porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Respeitamos as minorias, respeitamos e convivemos com as minorias. É isso, nessa data, Brasil, 40 anos, que os próximos 40 anos seja de crescimento econômico, de sustentação, de felicidade para este povo sofrido. Temos condição de crescer. Deixamos de crescer nos últimos 40 anos, eu não completei, de 1931 a 80, crescemos a 6,3 ao ano, 6,3 a cada 16 anos dobrar o PIB, nos últimos 40 anos caímos para 2%. 50 anos para dobrar o PIB. E não concluímos o crescimento do PIB até agora, porque não chegamos a dobrar o PIB nesses últimos 40 e poucos anos. Que Deus Todo-Poderoso abençoe a nação brasileira. Abençoe a nossa pátria, o nosso povo brasileiro. Abençoe os congressistas, federal, estados, municípios, os 3 poderes e a nação brasileira. Viva a liberdade de expressão, de ir e vir. Viva a democracia. Viva a vida. Viva o Brasil, que é realmente uma pátria maravilhosa, como Dom Bosco já havia sonhado e escrito. Aqui jorra o leite e o mel. Eu tenho a certeza, Oxai, que o Rio Grande do Sul vai se reconstruir com o apoio de toda a nação. Estamos todos com o coração lá em nossa mente, em nossas orações e nossa ajuda para o Rio Grande do Sul. Vai reconstruir, porque ali jorra o leite e o mel, e aquele povo é um povo de trabalho, de capacidade, de empreendedorismo. Viva o Brasil! Um abraço a todos!